Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e nesse vídeo eu vou contar para vocês como que você deve estimular e o que esperar do desenvolvimento de seu bebê de 4 até 6 meses. Tem um vídeo lá no Instagram, no IGTV, sobre como a gente deve estimular um bebê de até 3 meses. E agora a gente vai fazer por etapas para vocês acompanharem o desenvolvimento do filho de vocês diante de cada idade. Então, por volta dos 3 meses, depois dos 3 meses, o seu bebê já deve conseguir sustentar o pescocinho, Ele deve conseguir sorrir socialmente, alguns até gargalharem. Ele deve conseguir pelo menos emitir sons ou às vezes gritar, tentar emitir algum tipo de som, isso ele já é capaz de fazer. E quando você coloca o seu bebê de bruços, ele já minimamente consegue ali se sustentar segurando o pescocinho. Então, como é que a gente deve estimular um bebê de 4 até 6 meses? Bom, nesse período ele vai ter vários ganhos no desenvolvimento, Então, ele vai aprender várias coisas. Uma dessas coisas é rolar. Então, o bebê por volta dos 4, 5 meses começa a rolar. E como é que a gente deve estimulá-lo a rolar, É deixá-lo no chão. Falo sempre para vocês que chão é vida, que colocar no chão é muito importante. E é chão, Você pode usar um tapetinho de EVA, você pode usar uma coberta, um edredom, alguma coisa, mas tem que ser no chão. Não pode ser em cima da cama, que é uma superfície mais macia, em que o bebê não tem tanta firmeza para se locomover. Então, é super importante deixar o seu filho no chão nesse período. Então, para estimulá-lo a rolar, você pode colocar objetos que ele goste do lado que ele deve rolar. Você pode, inclusive, se ele tiver com muita dificuldade, dar um certo empurrãozinho, ali, estimulá-lo a rolar. E isso é muito importante porque a criança vai perdendo aquele risco maior de sufocamento durante o sono quando ela aprende a rolar e se desvirar sozinha, Então, a partir aí dos 4, 5 meses, o seu bebê já deve ser capaz de rolar. Com 4 meses, ele também já vai ganhando um pouco de sustento do tronco. Ele ainda não é capaz de sentar sem apoio nenhum, mas alguns bebês com 4, 5 meses já conseguem sentar com apoio. Então, você já pode colocá-lo, por exemplo, com algumas almofadas em volta, deixá-lo sentadinho, colocar alguns brinquedos na frente para que ele possa estimular e pegar, Então, não é para forçar. Se seu bebê não consegue sustentar ainda o tronco minimamente, se ele ainda cai muito para os lados e para frente, espera um pouquinho, aguarde ele estar um pouquinho mais maduro para você fazer isso, mas quando ele conseguir sentar sem apoio, ele deve sim ser colocado, ser estimulado. Isso pode ser feito no chão, no cadeirão de alimentação, por exemplo, pode ser feito no sofá, apoiado em almofadas, então você consegue aí estimulá-lo a sentar, Com 5 meses, o seu bebê também já é capaz de se reconhecer no espelho. Então, você pode usar a brincadeira do espelho, colocá-lo na frente do espelho, mostrar que é o bebê, ele já consegue brincar um pouquinho com o espelho. Então, já é uma idade legal de você fazer isso. Lá por volta dos 6 meses, o seu bebê já consegue reconhecer melhor as pessoas, ele já tem familiaridade com algumas pessoas que estão em volta dele, então pessoas que são do seu convívio, esse bebê já consegue reconhecer. Então nessa fase, uma babá, uma avó, uma tia, algumas pessoas que estão presentes com mais frequência no dia a dia do bebê, esse bebê já é capaz de reconhecer, Então é legal apresentar essas pessoas, colocá-las para brincar junto com o bebê, para que esse bebê se familiarize cada vez mais com essas pessoas, mais próximas. Com 4 meses, com 3, 4 meses, o bebê já é capaz de segurar as coisas com as 2 mãos. Então, é muito interessante que você tenha objetos na sua casa, não necessariamente brinquedos, mas que o bebê consiga agarrar e segurar. E com 4 meses, aproximadamente, ele consegue trocar de uma mão para outra. Então, ele consegue fazer esse movimento e é muito legal que você já estimule o seu bebê a fazer isso. Você pode, inclusive, então, entregar brinquedos na mão dele para que ele consiga agarrar, Brinquedos que sejam firmes de segurar. Existem umas bolinhas, que tem uns arcos, assim, que o bebê consegue agarrar. Então, coisas mais fáceis para o bebê segurar. Com essa idade também, com 3, 4 meses, o bebê já é capaz de seguir sons. Então, é legal você pegar um chocalho e ficar estimulando o bebê a olhar para todos os lados, para cima, para baixo. Esse bebê já é capaz de seguir com os olhos e já é capaz de reconhecer os estímulos sonoros e capaz de seguir esses objetos.
Então, é uma boa forma de você estimular o seu bebê com algum barulhinho, com algum brinquedinho, um chocalho. Se você não tem um chocalho, você pode fazer na sua casa, com uma garrafinha PET, por exemplo, colocar umas pedrinhas dentro, uns feijões dentro. É claro que tem que tomar bastante cuidado de vedar, né, para que esse bebê não corra risco de engasgar, mas se você estiver bem fechadinho, você pode fazer um chocalho caseiro, vai gastar pouco e seu bebê vai se divertir tanto quanto um brinquedo desses comprados nas lojas. Quando o bebê começa a sentar, ou sem apoio ou com apoio, é legal que você já faça brincadeiras para estimular o sensório, né, as texturas. Então, por exemplo, géis que você pode colocar, por exemplo, dentro de um saquinho com gel para o bebê amassar. Você pode usar bolinhas, velcro, você pode usar fitinhas penduradas na frente dele para ele agarrar, para ele segurar. Então você pode trabalhar com as texturas nessa fase. É legal que o bebê já sinta essas texturas diferentes. Outra brincadeira muito legal para fazer com criança que já tem o mínimo sustento cervical e de tronco, né? É colocá-lo sentadinho próximo a uma banheira, a uma bacia de água, né? Para o bebê mexer os pezinhos ali, sentir a água, conseguir movimentar os pezinhos. Então, estimular o bebê com água, e pode ser na banheira deles, também ajuda bastante. Por volta dos 6 meses, é esperado que o bebê comece a sentar sem apoio. Esse sentar sem apoio deve se concluir até o 7º mês. Então, depois de 7 meses, se o bebê não senta sem apoio, é legal que ele passe, sim, por uma avaliação com o pediatra para ver se os outros marcos do desenvolvimento estão todos adequados. O bebê ele pode saltar alguns marcos, ele pode fazer uns antes do que os outros, mas no geral a gente precisa ter mais ou menos aí alguns parâmetros para a gente pensar né, se o desenvolvimento dele está sendo adequado. Eu anotei umas brincadeiras aqui, vou dar uma olhada, ver se eu não perdi nada. Com 5 meses, esse bebê, ele também começa a reconhecer o pé. Então, se você coloca ele sentadinho no chão, né, ele pega o pé, ele põe o pé na boca, ele começa a brincar com o pé, ele começa a pedalar. Então, é legal que você, por exemplo, tenha uma bolinha ou alguma coisa para o seu bebê empurrar, para o seu bebê chutar. Então, por volta dos 5 meses, acho que passou aí. Mas, então, para estimular esses marcos do desenvolvimento, né, a gente pode fazer várias brincadeiras. A gente pode conversar bastante com o bebê, a gente pode apontar. Então, por exemplo, você tem um bebezinho de 6 meses, 5 meses deitadinho no chão, encosta na cabeça e vai falando os sons, cabeça, bracinho, ombro, umbigo, barriga, vai mostrando para ele, né? Você pode mostrar alguns livrinhos, é claro que ele não vai entender história ainda, mas ele talvez se interesse pelas cores, se interesse pelos bichinhos que estão ali escritos. Você pode cantar uma musiquinha ou deixar uma música, o bebê já tem, né, habilidade de se movimentar, de dançar um pouquinho, então ele já vai começar a curtir mais esses movimentos, né? Nessa fase dos 4 a 6 meses é quando o bebê começa de fato a interagir com a gente, né? Até os 3 meses ele é um bebê que não interage tanto, que não consegue brincar tanto, e agora ele já consegue responder os comandos, já consegue brincar, já consegue dar risada, então é uma fase bastante gostosa e cheia de descobertas. Nessa fase também é legal vocês fazerem caretas e imitações. Então o bebê ele já começa a aprender a imitar, já começa a aprender a fazer algumas caretas semelhantes às quais você faz para ele. Então é legal que você faça isso também. E assim, a gente não precisa, né, como eu falei para vocês do chocalho, né, a gente não precisa comprar brinquedos caros, bebês acabam se distraindo com coisas muito simples que a gente tem em casa. Então você pode utilizar tampas de panela, Tupperware, colocar uns brinquedos dentro para o bebê chacoalhar, abre. Ele ainda não tem essa coordenação de colocar e tirar, isso é um pouquinho mais pra frente, mas ele já tem a habilidade de pegar os objetos maiores com as mãos, de bater nos objetos e fazer sons. Então ele aprende que se ele bater na tampa da panela com uma colher de pau, por exemplo, ele vai emitir um som e ele se atrai por esse som. Então é muito, muito legal a gente tentar estimular todos esses sentidos. Sempre falo para vocês que chão é muito importante, então o seu bebê precisa ficar no chão. Se ele ainda não fica sentadinho, deixa ele deitado, deixa ele de bruços, o quanto ele aguentar. Tem bebês que não gostam de ficar de bruços, como eu falei no outro vídeo, a gente não precisa insistir, mas a gente deve persistir. Então a gente deve colocá-lo de bruços todos os dias, colocar alguns brinquedos em volta dele para que ele pegue, você ficar mais na frente do bebê, né? Porque o bebê, ele não tem uma visão panorâmica tão boa quanto a nossa, então se você ficar de frente pro bebê é mais fácil dele te enxergar. Então
Então, estimular que o bebê pegue os objetos ali na sua frente, que ele sustente a cabecinha. Então, tem várias formas aí de desenvolver. O bebê de aproximadamente 5 a 6 meses está um pouquinho mais firme quando a gente coloca ele para ficar de pé, tá? A gente não deve fazer isso de forma precoce, então o bebê de 2, 3 meses não deve ser colocado em pezinho, mas um bebê que já coloca os pezinhos no chão e já faz aquele movimento de mola, né? Já levanta e já baixa e levanta. Na maioria das vezes ele já tem um certo sustento, então você já pode colocá-la um pouquinho de pé em alguns momentos. Você não precisa forçar nenhum movimento que ele não consiga ainda. Isso não deve ser feito com os bebês pequenos, mas para os bebês ali por volta de 5, 6 meses, eles já conseguem ficar em pezinhos e já conseguem fazer esse movimento de mola. Brincar de esconde-esconde, né? Então, colocar uma fraldinha e falar, cadê o bebê? E para ele achar, nessa fase aí de 5, 6 meses, ele também já consegue diferenciar, já dá risada e já brinca com você com isso, né? Já é capaz de tirar o objeto da frente do rosto para brincar com os pais. Então, também é uma brincadeira legal de se fazer. Nessa fase as mães pensam em colocar naqueles jumperoos, o andador, né? Porque o bebê já fica mais ou menos sentado, mas isso não é recomendado nem para crianças maiores, tá bom? Então esses brinquedos em que a criança senta, é apoiada de uma forma forçada e anda, né, com o auxílio do andador, além do risco de queda, que é enorme, né? A gente sabe que pode desenvolver displasia de quadril, alterações na propriocepção, alterações nos joelhinhos, os joelhinhos podem ficar tortos por forçar esse movimento sem nenhuma supervisão, né, sem nenhum controle da criança. Então, esses brinquedos realmente não são indicados, tá? Então, faça bastante brincadeiras, use e abuse da criatividade, entre em sites na internet, eu estava pesquisando para montar esse vídeo para vocês e tem um monte de ideias de brincadeiras que vocês podem fazer aí na sua casa, usar materiais que você tem em casa, sem gastar muito dinheiro, pensar que as crianças acabam se divertindo muitas vezes mais com a embalagem do que com o próprio presente. Então, vamos à criatividade, vamos entrar nesses sites que tem sites super legais que ensinam vocês a fazerem brincadeiras e vamos sempre manter as consultas com o pediatra para que ele, em conjunto com você, avalie como que está o desenvolvimento do seu bebê. Então, desenvolvimento de 4 a 6 meses, é isso que a gente deve esperar e é assim que a gente deve estimular o seu bebê. Até o próximo vídeo.